Olá, amigos. Trouxe uma pessoinha especial para dar um alô para vocês. Quem é você? Thalia. O que você veio fazer aqui? Eu vou fazer no próximo vídeo no papai. Tá, então fala com os amigos do papai. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thalia. Eu tenho muitos gostos de você. E não posso pôr vídeo no papai. É muito bonitinho. Não fala assim, não fala. Não Ah, fala. dá tchau. 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 Tchau, deixa eu ver tudo. Amém. Bom, queridos amigos, assim então encerra o ciclo, né? Os 3 filhos vieram e parei por aqui. Vamos começar então nossa leitura, Mateus 9, hoje então. Só relembrando que no 8 nós vimos Jesus purificando o imundo, o comandante romano acreditou no Senhor, Jesus salvando, curando e libertando, falamos também um pouco sobre isso, a prioridade do discipulado, Jesus dominando as circunstâncias, vimos também, Jesus dominando as forças do mal, e hoje veremos Jesus perdoando e curando, que Ele veio para os necessitados, o novo e definitivo vinho, Jesus tem poder sobre a morte, os endemoniados são libertos, todos os enfermos são curados, e Jesus pede mais discípulos. Então, sem muito mais demorar, vamos começar. Só relembrando que não tenho pretensão alguma, óbvio, em esgotar todas as interpretações desse livro, nem é para mostrar meu conhecimento, até porque é muito pouco, mas é seguindo um chamado, uma orientação que o Senhor nos deu, né, nessa época de nós lermos e vamos lendo. Com certeza você deve ter essa sede, essa vontade de aprender você mesmo, com a sua Bíblia, faça a sua oração, leia a palavra, medite nela, peça para o autor direcionar e convencer você e a te ensinar e abrir os seus olhos, e com certeza, quantas vezes você lê, você verá que ele falará coisas diferentes. É como um céu, né, pessoal? Hoje eu estava pensando nisso, olhando o céu, as nuvens, são coisas que a gente sempre sabe que estarão lá, céu, nuvens, né? Mas cada vez que a gente olha, não tem como a gente lembrar da última forma, como vimos da última vez. É como se sempre se renovasse, não, sempre se renova aquele cenário, apesar de continuar sendo céu e nuvens, né? Assim também é a palavra, ela sempre tem uma inspiração diferente de acordo com a direção do autor. Vamos lá, Mateus 9. Jesus perdoa e cura. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. A gente sabe que ele estava andando, né? Andando e falando, ensinando as pessoas, curando, em constante movimento. 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, como alegra-se, né? Filho, como se dissesse isso, né? Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando o Eterno nos olha, pessoal, uma coisa interessante aqui, com certeza se você vir com mais cuidado, você vai entender aqui muitas coisas, e o Senhor falará muitas coisas a você. Me chamou a atenção o fato de que o Senhor Jesus, Ele quando nos olha, Ele vê a nossa fé. Ele não vê a nossa religião, a nossa descendência, né, nossa linhagem, nossa nacionalidade, intelectualidade, cor, roupa e etc. Não, ele vê a fé. No segundo aqui a gente vê isso, observando-lhes a fé, né? O Senhor Jesus viu não só a fé daquele que estava na maca, mas também dos amigos que estavam ajudando, né? Ele a chegar até ali onde o Senhor Jesus estava. E aí ele fala: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. 3. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmos: este homem blasfema, né? Nós já vimos quem eram, né, os escribas em outros vídeos,
E que a gente vê aqui, recorrente neles, inveja. Você percebe isso também? Eu percebo isso, muita inveja. Que é isso, né? Todo mundo sabe, mas é sempre bom lembrar. Desgosto, angústia, raiva por aquilo que está na outra pessoa, pela felicidade alheia, por aquilo que está na outra pessoa, por aquilo que tem a outra pessoa. E aí a pessoa sente raiva, desgosto e angústia e não sabe lidar com isso, né? Isso é muito nocivo e muito perigoso. Os escribas falaram então, este homem blasfema. O que é blasfema, gente? Insultar o sagrado. 4. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, porque o Senhor conhece os nossos pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em vossos corações? 5. Pois o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? 6. Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Filho do Homem. Se a gente for lá em Daniel 7:13, a gente vai ver que o Daniel teve visão, ele tinha visões, né? Inclusive apocalípticas. Não foi ele que escreveu Apocalipse, mas ele teve a visão do final dos tempos. E lá ele viu seres, né, diferentes do mundo dele, né? Seres parecia animais e com, enfim. Mais um ele descreveu como Filho do Homem, né, vindo entre as nuvens, que a gente sabe que é o Senhor Jesus, e ele mesmo nos mostra, né, que ele é o Filho do Homem, né? Então é por isso, tá, pessoal? Quando vocês lerem aí ou ouvirem Filho do Homem, por que Filho do Homem? Por causa da visão lá de Daniel, que quando ele viu aquilo tudo, ele viu um como Filho do Homem, e aí ele falou, e o Senhor Jesus que veio cumprir, né, as profecias, cumprir a lei, ele fala isso, para que vejam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Bom, pessoal, é muito antiga essa visão de associar doença, né? Doença com pecado. A gente sabe, lá vendo a história do Jardim do Éden, que o Senhor Deus falava todas as tardes, né, com Adão, eles conversavam e tal, e aí entrou o pecado, e a partir dali eles foram expulsos, e entrou o pecado, a natureza, né, a natureza humana foi modificada então, e o pecado fez com que o homem adoecesse. Mas a gente tem que ter muita sabedoria para não espiritualizar tudo, não demonizar tudo, porque tem gente que é paranoico, que pensa que vai dar um espirro, já tem que repreender, porque aquilo ali é coisa do demônio. A gente tem que ter sabedoria e saber separar as coisas. Existe doença espiritual? Existe, mas há doença física, por herança genética, há doenças que são né, da psicologia, da mente, e a gente tem que pedir sabedoria ao Senhor para a gente saber distinguir, separar as coisas. Com certeza a doença, né, é fruto de um pecado, que a gente carrega a nossa natureza adâmica, mas isso não quer dizer que qualquer doença que a gente tenha é porque a gente tem pecado, né? Muitos lugares, muitas pessoas têm até vergonha, têm até medo de dizer que estão doentes ou pedir uma oração para aquele grupo ali que ela faz parte, não ficar pensando ou acusando que ela está em pecado, que ela é pecadora, que ela deu brecha, e a gente vive nessa paranoia aí. Mas o Senhor Jesus, desde o começo, ele vem nos mostrar que o que ele veio nos falar é bem mais simples, né, mas não fácil, do que aquilo que os homens ensinam. O jugo dele, o fardo, né, é suave. A gente vai ver isso mais na frente, e a gente tem que saber separar as coisas. Mas, de qualquer forma, para aqueles que estavam ali procurando uma razão, né, um motivo para acusá-lo, para condená-lo, ele não estava nem aí, ele sabia dar todas as respostas. E aí ele fala então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa.
7. Levantando-se o homem partiu para sua casa. 8. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. 9. Jesus veio para os necessitados. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus. Mateus, né? Esse que escreveu esse livro que nós estamos lendo. Ele estava sentado na coletoria, né? E disse-lhe, o Senhor Jesus falou para ele, segue-me. Ele se levantou e seguiu. 10. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. 11. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide, aprendei o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos e sim pecadores. Isso aqui que ele leu, que está entre aspas aqui, misericórdia quero e não sacrifício, ele estava citando Oséias 6,6. Se for lá em Oséias 6,6, você verá, dentro de um contexto, essas palavras aqui, que o Senhor, desde muito tempo, falou que queria misericórdia e não sacrifícios, né? Ou seja, mais uma vez o Senhor Jesus nos mostrando que o Senhor, o Eterno, dá mais importância e quer mais ver o nosso interior, as nossas motivações, amor, misericórdia e não sacrifício. Mas a gente vai entender melhor isso com o tempo. 13, né? A pior enfermidade, como falei sobre Adão, jardim, a pior enfermidade que todos nós carregamos, né, padecemos, com certeza, é a distância do mais verdadeiro e puro amor a Deus e ao nosso próximo, aos nossos semelhantes. Quem se acha justo não será resgatado. Isso que a gente vê aqui no 13, final, pois não vim resgatar justos e sim pecadores. 14. O novo e definitivo vinho. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? 15. Respondeu-lhe Jesus, é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, se o fizer os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Bom, pessoal, uma das coisas que a gente tem observado, que o Senhor Jesus tem nos mostrado e que ele condenava, era o legalismo religioso. O que é isso? Simples. Estilo de vida dos que acreditam que cumprindo as regras, torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. É um pensamento que era condenado, é combatido por Cristo. Nós vamos, se não vimos até agora, vamos ver. É a estrita observância das leis de Moisés, e nisso a pessoa se sente a tal, porque pratica aqueles preceitos, né? E ela anula assim, então, de uma certa forma, a graça, que é o favor imerecido, que é o sacrifício que o Senhor Jesus veio nos mostrar, a nova aliança. E aí, essa questão do vinho, por que o Senhor Jesus falou isso, né? Como sempre, como já falei, tudo é muito significativo, tudo tinha uma intenção. E ele era a verdade, né? Não vou nem falar que nele tinha verdade, ele é a verdade. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, pessoal. Os casamentos judaicos eram grandes festas, chegavam a durar até uma semana. Nessas ocasiões, os convidados eram desobrigados dessa obrigação de jejuar. Por quê? Porque como que eles iam fazer jejum, né?
e quem fez jejum, a gente entende que é o sacrifício, a pessoa fica irritada, fica mal-humorada, fica triste, mas como eles como que eles fariam isso numa festa, né? Se perto do noivo eles tinham que estar alegres, tinham que estar felizes e comendo e tal, comendo e bebendo, né? Então eles eram desobrigados. E aí o Senhor Jesus então fez essa comparação, né? Do noivo, né? Dos discípulos, né? E ele, que ninguém poderia ficar triste no casamento, porque tinha que se alegrar e comemorar com o noivo, certo? E por isso que todos estavam alegres, porque era uma grande festa e o noivo estava com os discípulos, e o noivo, quando estavam lá no casamento, eram desobrigados de fazer o jejum, era por causa disso. 18. Jesus tem poder sobre a morte. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou: minha filha acaba de morrer, mas vem, põe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus então levantou-se e seguiu com ele, e os seus discípulos o acompanharam. De repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto. 21. Pois ela dizia para ela mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Então Jesus voltou e assim que viu a mulher, lhe disse: anime-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Que maravilha, né? Mais uma vez o Senhor Jesus falando para a gente se animar, para a gente se alegrar, né? Os filhos dele, e onde ele está, abundância de alegria, né? É claro que há tempo para tudo, mas esse 22 a gente vê que a mulher buscou a cura, ganhou a cura, né? Por meio da sua fé. O Senhor Jesus, ele sempre falava isso, né? Ele sempre alertava isso, que foi a fé da pessoa que salvou, que foi a fé que curou. Era o que ele admirava, né, no ser humano. O que deixava ele ficar maravilhado era ver a nossa fé, que não é religião, como diz lá em Hebreus, né? A fé é a certeza que receberemos aquilo que esperamos e a prova de coisas que a gente não vê. É isso, é fé, nesse sentido, né? 23. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou. O que ele ordenou? Ele falou no 24: retirai-vos daqui, esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Onde há zombaria, a palavra do Eterno, né, o Senhor, não se manifesta. Claramente veremos isso aqui. Por quê? Porque no 25 fala: assim que a multidão foi retirada, todos zombavam dele, né? Porque ele falou que aquela menina não estava morta, estava dormindo, e a multidão foi retirada. Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Os cegos passam a ver. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos seguiram, clamando, né? Filhos de Davi, tem misericórdia de nós. 28. Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: vocês acreditam que eu seja capaz de fazer isso? E responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. Olha aqui, exemplo, né, de bondade, de humildade, né, de discrição também, né? Seja feito conforme a vossa fé. Ele não roubava a glória para si, se bem que ele é digno de toda a glória, né, de toda a honra, mas ele é tão generoso que ele atribui, né, aquela bênção ali à fé das pessoas. 30. E os olhos dele foram abertos, do cego foram abertos. Jesus os advertiu então severamente: cuidai para que ninguém saiba disso. Não foi uma coisa assim: eu vou falar porque vão instigar para eles falarem. Jesus advertiu severamente: cuidai para que ninguém saiba disso, porque a natureza do Senhor Jesus era essa. Apesar dele ser Deus e ser digno de toda a glória, ele não veio fazer questão e demonstrar que ele queria se assentar nos primeiros lugares e que ele era, né, que ele era digno de toda a glória, apesar de ser. Então, se ele agia assim, imagina seus discípulos, né, aqueles que dizem seguir o Senhor Jesus, como eles devem ser. 31.
Mas eles partiram, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Discrição, humildade, ensinamentos do Senhor. Os endemoniados são libertos. 32. Após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões admiradas exclamavam: jamais se viu algo assim em Israel. Por outro lado, os fariseus maldiziam, sempre eles, né? Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Sabemos que em determinados grupos, em determinados lugares, pessoas que estiverem ao nosso redor, que virem a gente fazendo alguma coisa diferente daquilo que elas fazem, ou que elas acham que é de Deus ou não, aquilo ali incomoda. E o inimigo com certeza já lança uma seta, mas nem tudo é inimigo, é a natureza mesmo humana, é o que cada um carrega em si, é que vai falar mais alto. E 34, o que dizem mais uma vez os fariseus? Ele expulsa os demônios, os fariseus maldiziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Olha que absurdo. Todos os enfermos são curados. 35. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doença. Jesus pede mais discípulos. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas. É isso que está faltando na gente, né? E é isso que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Compaixão pelas pessoas. Pois que estavam aflitas, as pessoas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. 37. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. 38. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Nós sabemos que temos de ser úteis de alguma forma para o reino dos céus. Demonstraremos nosso amor, nossa gratidão, não apenas em palavras, não apenas em palavras e nem em rituais, porque nós estamos vendo aqui, estamos no 9 e a gente já vai vendo aqui o Senhor Jesus várias vezes batendo forte nessa questão. Não em rituais, não nas coisas externas, não nas aparências, mas com alma, com verdade e coração. Isso, pessoal, eu estou lendo para vocês, mas já li para mim e tenho de ler para mim todos os dias, porque não é fácil. Seria hipócrita e mentiroso dizer para vocês que já alcancei esse nível aqui. Não, muito pelo contrário. Quanto mais eu leio, mais descubro a natureza e a personalidade do Senhor Jesus, não pelo que nos ensinam, né, os homens, mas pelo que está na palavra. A gente vê o quanto a gente precisa evoluir, né? O quanto a gente precisa crescer e entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Bom, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Queria terminar lendo para vocês Oséias 6,6, que diz assim, essa citação, né, feita pelo Senhor Jesus. 6,6 Oséias: afinal, o que desejo é o vosso amor e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Deus, mais que ofertas e holocaustos. Olha o que o Senhor Deus sempre quis de nós, mas pela dureza do nosso coração, por a gente seguir determinadas pessoas e ouvir determinadas pessoas, né? No sentido de homem mesmo, eu estou falando. E a gente não ouvir, não meditar, não conhecer, não saber o que espera esse Deus, o que efetivamente o Senhor Jesus quis nos ensinar, o que ele fez, como é que ele agia, qual a personalidade dele. A gente realmente erra por não conhecermos as Escrituras como fala a própria Escritura. Nós vamos continuar com a nossa leitura, apenas estamos, ainda falta um pouco para a gente se aproximar do final aí, do início, né? Falta um pouco para a gente chegar na metade, mas ainda tem bastante coisa. Que o Espírito do Eterno nos conduza nessa leitura. Que bom, graças ao Eterno, que eu estou com saúde, que você está com saúde, está respirando, pode ouvir, né? A gente ainda tem a liberdade de falar, né, das coisas do Senhor pela internet, ainda temos essa liberdade, não sabemos até quando.
e é motivo de agradecimento, de gratidão. Vamos parar de querer, de olhar para a gente mesmo e vamos nos doar, mais uma vez falo isso, vamos nos doar e estabelecer esse relacionamento com o nosso Pai, porque é assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, né? Não aquela coisa distante de um Deus, né? Que pune, que fica zangado, né? Pai nosso que estás nos céus. E Ele está te vendo e que Ele nos conduza e nos fortaleça, que Ele ilumine cada vez mais a nossa mente, a sua vida, a sua casa e que você consiga achar e ouvir dEle, né? Que Ele te inspire a você contribuir para o reino dEle, então, amando a Ele, demonstrando esse amor, amando o próximo. Forte abraço para você, um beijo pessoal e até a próxima.